Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Será o nosso texto nessa ocasião. Os irmãos encontraram? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, suplicando que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco por meio de Sua palavra, da exposição dela, da explicação, da aplicação das Escrituras. Que a Tua palavra, Senhor, destape os nossos ouvidos. Que a Tua palavra desvende o que está diante de nós. Que os nossos olhos possam ver, mais uma vez, o Evangelho sendo anunciado conforme diz a Escritura e sejamos por ele fortalecidos, convertidos, santificados pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nós precisamos ouvir o Evangelho, Senhor. Este povo está aqui nesta noite para ouvir tão somente o Evangelho. E é isso, Senhor, que nós oramos. Dá-nos o Evangelho por meio da pregação. Obrigado, Senhor, pela Epístola aos Romanos. Obrigado por este capítulo glorioso, grandioso desta epístola. Sejamos por ele instruídos. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, chegamos à última parte do capítulo 8 de Romanos. Chegamos ao ápice desse capítulo, ao ponto mais alto deste capítulo. Devemos rememorar que Paulo vem falando sobre as bênçãos do Espírito Santo na nova aliança desde o capítulo 5. Isso quer dizer que esta última porção do capítulo 8 está extremamente conectada com o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Devemos nos lembrar também que no capítulo 1 de Romanos, Paulo nos fala a respeito da certeza da queda, da certeza da depravação humana, da certeza da condenação do pecador. Isso está no capítulo 1 de Romanos. Aqui, ao final do capítulo 8, agora Paulo vai nos falar da certeza da salvação, da segurança da salvação em Cristo. Por isto, esta porção é extremamente preciosa para compreendermos a teologia paulina a respeito da certeza da salvação e da segurança da salvação. É bem certo que nem todo crente que é verdadeiramente salvo
terá certeza. É bem certo que o sentimento de certeza não é uma condição para que alguém seja salvo. Alguém pode ter dúvidas se realmente é salvo, mas ser um salvo. E alguém pode ter muita certeza de que é salvo sem sê-lo. E alguém pode ser salvo e ter certeza disso também. Mas quando nós olhamos para esse capítulo 8, nós vamos observar várias instruções de Paulo, como o testemunho interno do Espírito Santo, como as bênçãos desfrutadas pelos eleitos por meio da salvação, dadas pelo Espírito Santo. E Paulo retorna agora a um tema que ele tratou profundamente no capítulo 3, 4 e 5, na primeira parte desse texto, do versículo 31 ao 34, que é o assunto da justificação pela fé, a justificação diante de Deus. Isso está ligado ao sacrifício reconciliatório de Cristo. Porque Cristo morreu e reconciliou o pecador perdido com Deus, o pecador então é declarado justo. Mais uma vez, Paulo usa uma linguagem nesta porção carregada de uma técnica jurídica do seu tempo. Há palavras aqui ligadas ao contexto jurídico do seu tempo. Ele está falando, lembremos disso, para os romanos. Roma era o grande centro do pensamento retórico e jurídico do mundo antigo naquele período. Então os romanos entendiam claramente o que Paulo estava fazendo e falando, usando aquelas palavras mais técnicas, podemos dizer assim. Na segunda parte do nosso texto, a segunda porção, nós aprendemos que a justificação é arraigada no amor de Cristo e no amor de Deus Pai. A justificação existe por causa do amor do Pai e do amor do Filho. Eu venho dizendo aos meus irmãos, já há mais de um ano expondo Romanos, que se nós entendermos a doutrina da justificação pela fé, nós entendemos o que de fato é sermos protestantes. Se nós não entendemos o que é a justificação pela fé, nós não sabemos ainda por que nós somos protestantes. Esta é a grande diferença entre a fé protestante e a prática do catolicismo romano, que não crê na justificação pela fé. Para o catolicismo romano, a justificação é misturada com santificação. A alimentação das virtudes cardeais, das virtudes morais, faz com que, então, você se justifique diante de Deus. Isso não é o que o protestantismo ensina. O que Paulo ensina. Paulo diz que nós somos declarados justos. Isso é a justificação. Isso faz total diferença, porque não depende de nós. E quando o texto de Paulo diz que nós somos declarados justos, quer dizer que Deus opera isso sozinho. Absolutamente sozinho. Mas o apóstolo começa aqui a instrução, nessa parte, no versículo 31, fazendo duas perguntas. A primeira pergunta, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí nós perguntamos a Paulo, né? Que coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo está falando, essas coisas que Paulo está se referindo, são as coisas que ele vem dizendo desde o capítulo 5. A justificação pela fé, a presença do Espírito Santo, as bênçãos da nova aliança, o Espírito Santo como nosso intercessor, o Espírito Santo como nosso santificador, o Espírito Santo como nosso mestre, o Espírito Santo como aquele que nos dá esperança, o Espírito Santo como aquele que nos dá e nos traz consolação. Então Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se somos alcançados com tamanhas bênçãos de Deus na nova aliança, vindas do Espírito Santo, o que nós podemos dizer? Então ele faz a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta aqui é cheia de lógica. Ora, se anteriormente estas coisas são as bênçãos que Deus tem nos dado, se o Espírito Santo tem nos alcançado com essas bênçãos, quem será contra nós? Quem terá força contra nós? Quem terá poder contra nós? Se Deus está conosco, a ideia aqui de Deus por nós é Deus a nosso favor, Deus favorável ao seu povo. Se Deus é favorável ao seu povo, quem pode ficar contra nós?
Alguém pode, né? Alguém pode dizer que é contra a igreja. E aqui, observemos aqui atentamente que Paulo não está falando de um indivíduo. Paulo não está falando de uma indiferença, de uma intriga, de uma arenga, de um indivíduo com o outro. Paulo está falando da igreja e aqueles que se levantam contra a igreja. A igreja estava num contexto difícil de perseguição no Império Romano. Então Paulo está dizendo: quem pode se levantar contra nós? Quem terá poder contra nós? Visto que Deus tem nos abençoado de tamanha forma. Ninguém terá poder sobre a igreja. Ainda como Jesus disse que alguém possa matar o corpo, não pode matar a alma. Ainda que alguém possa nos separar dos nossos familiares, possa nos levar em cativeiro para algum lugar, possa nos torturar, ninguém pode tirar Cristo do nosso coração. Ninguém pode intentar o sumo mal contra nós, ou o mal mais alto, mais profundo, mais abrangente contra nós. Porque este mal é o afastamento eterno de Deus. Paulo diz: ninguém pode fazer isso. Veja, quando ele diz aqui, no versículo de número 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas? Esta porção é uma daquelas partes da Bíblia que os crentes gostam de distorcer. Porque quando nós ouvimos muitos crentes dizendo: em Cristo nós somos mais do que vencedores, ele está falando de alguma coisa. De time de futebol, de causa na justiça, de intriga contra um vizinho. Menos do que do texto, o que o texto está falando. Quando Paulo diz aqui: não nos dará graciosamente todas estas coisas, ele está falando das mesmas coisas do versículo anterior. Todas as bênçãos dadas pelo Espírito Santo. Se Cristo não foi poupado pelo Pai, e Deus fez isso por amor a nós, Cristo também fez isso por amor a nós, como Ele não nos dará graciosamente as bênçãos da salvação? Nós não podemos questionar a bondade de Deus como crentes. Porque a bondade de Deus é manifestada de forma mais completa e final em Cristo. Deus manifesta toda a sua bondade a nós por causa de Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Jesus é por nós. Ele nos substituiu. Não importa quem seja o inimigo do cristão, Deus está ao nosso lado. É assim que a Bíblia nos ensina. Veja o capítulo 5, versículo 6, até o versículo de número 8, o que Paulo está a nos dizer aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas, pois, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Interessante isso. Interessante como Paulo está trabalhando aqui com várias porções dos livros de Moisés. A partir daqui, nós vamos ver Paulo trabalhando muito com Gênesis, depois, a partir do capítulo 9, além de Gênesis, muito com as maldições e as bênçãos de Deuteronômio, isso no contexto da nova aliança. Quando nós observamos o que ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho. Você lembra de alguma história do Antigo Testamento? Gênesis 22, do versículo 1 a 18. Você não precisa abrir. A nossa mente é remetida à história de Abraão e Isaac. O sacrifício de Isaac. A tradição judaica posterior interpretava que esta oferta de Abraão era uma obra reconciliatória pelo pecado. Abraão se reconciliaria com Deus através da morte de Isaac. A tradição judaica entendia dessa forma. E assim Deus fez.
não com Isaque, mas com o cordeiro que havia de vir. Deus proverá para si um cordeiro, assim disse Abraão. E Deus proveu para si um cordeiro. E João apontou quem era esse cordeiro, João o Batista. Ele disse em João 1:29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através da morte desse cordeiro que a reconciliação acontece. Então, quando Paulo fala aquele que não poupou o seu filho, ele está falando exatamente dessa obra reconciliadora que Deus empregou, executou e efetivou em Jesus Cristo. Então, por isso ele diz, este Deus, Pai, que entrega seu Filho para a morte, condenatória, não era apenas uma morte, era uma condenação. O peso da ira e da condenação estava sobre o Filho. Como ele não dará a vocês todas as bênçãos da salvação? Dará a vocês todas as coisas aqui, não se refere a bênçãos materiais. Não se refere a coisas que podemos ter ou comprar ou conquistar com trabalho. Se refere a coisas que nenhum valor humano, prata, ouro ou pedras preciosas, pode comprar. Mas se refere ao que Pedro disse em sua epístola, ao precioso sangue de Jesus. Ao que Jesus fez, ao que ele comprou. Então, se Cristo morre, como Deus não nos daria todas essas bênçãos da salvação? Posso dizer a você, com toda a convicção da Escritura e certeza doutrinária das Escrituras, você é abençoado por Deus. Você não será abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. E as bênçãos da salvação estão repousando sobre sua vida. Cristo habita em você, Ele morreu por você, então isso faz toda a diferença. Paulo ainda nos diz aqui o seguinte, nesse texto. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quando nós observamos mais uma vez essa frase, aquele que não poupou o seu filho, nós nos lembramos de outro texto do Antigo Testamento, Isaías 53. O servo sofredor, que foi moído, que foi morto, que foi alvo de escárnio, que se entregou por nós. Este é o Cristo que nos proporciona todas as bênçãos espirituais. Então, o que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que a obra de Cristo é insubstituível, é inigualável. Nós podemos aprender aqui que a obra de Cristo é a manifestação do seu amor por nós, a manifestação do amor do Pai por nós. Nós nos lembramos do que o povo de Deus indagou ao Senhor, seu Deus, no Antigo Testamento. Vá comigo, por favor, lá ao livro de Malaquias, capítulo 1 do livro de Malaquias. Versículo 2. Eu vos tenho, o que é que diz aí, irmãos? Amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? É a pergunta do povo. O Senhor responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém, aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Você entende a pergunta do povo? Entende a resposta de Deus? O povo tinha voltado do cativeiro e Deus estava dizendo ao povo, eu amo vocês. Declaração maravilhosa, né, do Senhor. Mas o caos econômico estava instalado. O caos político estava instalado. A incerteza, a insegurança, em todos os termos, estavam instaladas. E Deus estava dizendo, eu amo vocês. E o povo dizia assim, como? Como o Senhor nos ama? Estamos vivendo desse jeito? O Senhor nos ama?
Se o Senhor nos amasse, nós não estávamos assim. Nós não estávamos passando por tantas dificuldades assim. Será que você se pergunta sobre isso em alguma circunstância na sua vida? Imagine você abrindo as portas dos armários de sua casa, com seus filhos pedindo para comer, e você lembrar de um versículo dizendo que Deus lhe ama. É mais ou menos a mesma coisa. Imagine você vendo um familiar que você ama muito padecendo num leito de hospital e morrendo. E você lendo um texto bíblico dizendo que Deus lhe ama. Esta foi a reação do povo de Deus. Como Ele nos ama. E tudo isso está acontecendo. Estamos cercados de desgraças. Como Ele nos ama. Como é que Deus responde ao povo de Israel em Malaquias? Eu amei Jacó. Eu escolhi Jacó. Eu tenho um povo eleito. Eu salvei um povo. Nisso está a essência do meu amor pelo meu povo. Mas o que é que o povo de Deus quer? O povo de Deus quer o que aqueles casais de namorados querem também. Me dê uma prova que você me ama. O povo de Deus quer isso, né? É aquele rapaz que diz à moça, me dê uma prova que você me ama. Tire um SW4 no seu nome, financiada para mim. Se você me amar, você tira. Se você não fizer isso ou aquilo, então você não me ama. Você não me ama. Isso não é prova de amor. Da mesma forma, Deus dar, não é prova de amor. Porque os deuses antigos, na cabeça do povo, no imaginário dos povos antigos, também davam. Mas eles queriam algo em troca. Eles queriam um pagamento pelo o que eles estavam dando. Deus dá graciosamente todas essas coisas. É isso que Paulo diz. Ele nos dá graciosamente todas essas coisas. Esse favor mencionado por Paulo é revelado na morte de Cristo. Veja o versículo 33 e 34. Algumas palavras importantes aqui de teor jurídico. Acusação, está no versículo 33. Justifica, está no versículo 33. Condenação, nós observamos aqui no versículo 34. E intercessão, no versículo 34. Paulo usa 4 palavras jurídicas do seu tempo importantes aqui. Então ele nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os declara justos. Não é você mesmo, não é outra pessoa, é Deus que muda o seu status e diz: você é salvo. Você é salvo. Meu filho morreu para salvar você. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? O povo de Deus estava sob constante ameaça de uma espécie de condenação, mas não uma condenação eterna, uma condenação humana, prisão, morte, tortura, coisas dessa natureza. E Paulo diz àquele povo: quem os condenará? É Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Veja que na segunda parte do versículo 34, Paulo está falando da parte da exaltação de Cristo. Nós temos aqui uma referência à ressurreição, nós temos uma referência aqui à intercessão. Jesus está à destra de Deus ressuscitado, intercedendo por nós. Jesus triunfou sobre a morte. O que morreu triunfou sobre a morte. E aqueles que estão sob a ameaça de morte receberam já o triunfo da morte pelo seu Senhor. Então o crente não teme a morte, porque a morte foi vencida por Jesus. A morte foi vencida por Cristo. O Deus da salvação é o justificador dos perdidos. Ele é favorável aos perdidos, ele é inclinado a estes para salvá-los, a estes eleitos, por isso nada pode condená-los. Irmãos, a graça de Deus
é que nos sustenta, que nos mantém em Cristo. Ninguém pode condenar um eleito de Deus. Ninguém pode arrancar de nós a salvação. Ninguém pode tirar de nós esse dom precioso que é o Espírito Santo. Um cristão, segundo Paulo, jamais, um cristão verdadeiramente salvo, jamais perderá a salvação. Jamais. Porque quem o salvou foi Cristo. Essa obra grandiosa é acompanhada por muitas bênçãos do Espírito Santo. E você é alcançado por essas bênçãos. Você tem agradecido a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus pela sua regeneração? Você tem agradecido a Deus pela sua justificação? Oh, meus irmãos, como é mais fácil agradecermos a Deus pelo carro novo que a gente comprou. Como é mais fácil nós agradecermos a Deus por uma viagem que a gente fez. Como é mais fácil agradecermos a Deus pela saúde de um filho que estava doente e agora melhorou. Como é mais fácil agradecermos a Deus por questões que estão no âmbito da temporalidade. Nós precisamos observar todos os dias as grandes bênçãos espirituais que o Senhor tem trazido à nossa vida e que são motivos de gratidão eterna ao Senhor. Paulo, nessa primeira parte, lembra os romanos de que este é o grande motivo da gratidão da igreja. Jesus morreu e por causa disso nós temos muitas bênçãos que nos acompanham. Mas Paulo não ignora os problemas do tempo, as coisas que nos alcançam nessa era, nessa vida, os sofrimentos dessa vida. Porque sabemos que isso é verdade. Cristo morreu por nós, nós temos bênçãos espirituais, mas e quanto às coisas do presente? E quanto aos tormentos que nós sofremos no presente? Será que o Evangelho tem algo a nos dizer a respeito disso? Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai dizer, ou já falou em outro lugar também, não é? Que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada em nós. Em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo assim em Romanos. Isso pode ser muito desapontador para muitos cristãos. Mas você não vai ver Paulo dizendo assim, crente, fica assim não. Olha, Jeová assinou a tua vitória. A tua vitória já está decretada por Deus. E tu vai ver um homem batendo na tua porta. Parece um pentecostal falando mesmo, né? Tu vai ver um homem batendo na tua porta. Você não vai ver Paulo falando dessa forma. Paulo vai sempre mostrar as aflições daqui com a consolação de lá. Os problemas daqui e as bênçãos de lá. O que nós sofremos aqui e o que nós teremos lá. Veja o que ele faz aqui a partir do versículo 35. Ele usa aqui o que nós chamamos em teologia de perístase. Isto é uma lista de aflições. Paulo tem várias listas de aflições nos seus escritos. Não sei se você já observou isso. Mas ele fala sobre várias aflições que ele mesmo passou. E o que ele vai mencionar aqui, ele menciona em outros textos. Por exemplo, 2 Coríntios 11. Ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Com exceção do último aqui, né, da espada, todos os outros é mencionado em 2 Coríntios. Quando nós falamos de tribulação, nós estamos falando de um aperto relacionado, de fato, a uma circunstância difícil. A você se sentir imprensado. Quando nós falamos de angústia, ou Paulo fala de angústia, ele está falando da tribulação interior. Não apenas uma vinda de fora, mas uma que vem de dentro. Porque nós somos atormentados por coisas externas, mas somos atormentados também por nossos tremores internos, nossas preocupações, nossos medos, nossos pavores internos. Paulo está dizendo que isso não pode nos separar de Cristo. Nem a tribulação externa, o sofrimento real, externo, físico, não pode nos separar de Cristo, nem os nossos sofrimentos internos podem nos separar de Cristo. E ele vai continuar: nem a perseguição, nem a fome,
nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nesta lista, parece que Paulo está nos ensinando o seguinte: esta é uma lista de aflições gerais que podem alcançar a igreja em vários momentos na história. Não necessariamente todos eles sempre da mesma forma, mas eles vão aparecer na história. Quando nós lemos Apocalipse 6, nós vamos ter 4 cavaleiros ali, né? O cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho. Os cavalos preto, vermelho e amarelo simbolizam ali fome, doença e guerra. Isso vai sendo mostrado várias vezes nas Escrituras, que o povo de Deus vai experimentando, vai passando por essas tribulações, por essas angústias. Então Paulo vai dizer aqui o seguinte: tribulação não nos afasta de Cristo, nem afasta Cristo de nós. Angústia também não afasta Cristo de nós. Perseguição não afasta Cristo de nós. Fome não afasta Cristo de nós. Nudez não afasta Cristo de nós. Perigo não afasta Cristo de nós. Nem espada afasta Cristo de nós. Nada afasta Cristo de nós. Mas aí tem um outro lado. Quando nós nos afastamos de Cristo. Porque Ele não se afasta de nós. Porque Ele não nos desampara. Mas sejamos sinceros. Na tribulação, quando a gente não vê amanhã o problema ser resolvido, cadê Deus? Onde é que está Deus? Como é que Deus deixa eu viver dessa forma? Me deixa viver dessa forma? Na angústia, onde está Deus? Por que Ele não tira esse negócio de dentro de mim? Por que Ele não arranca de mim essa angústia? Na perseguição, por que Deus não destrói os meus inimigos de uma vez? E eu fico em paz, eu posso ficar em paz. Na fome, onde está Deus, que é o provedor de todo o alimento para toda a criação? No perigo, na nudez, na espada, onde está Deus? Nosso coração é propenso a nos afastarmos de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Mesmo quando nós nos afastamos de Deus. Isso é uma bênção. Deus não depende da nossa fidelidade para que Ele seja fiel. Certo, irmãos? Ele não depende de nós. Nem para nos abençoar, Ele não depende de nós. Ele é fiel porque Ele disse: eu sou fiel. E eu não posso me negar. E eu prometi que eles desfrutarão de todas as bênçãos da salvação. E eu vou cumprir até o fim. Mesmo quando eles forem infiéis. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Veja o versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vá comigo para o Salmo 44, por favor. Versículo 22. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está falando, o salmista aqui, é um salmo dos filhos de Corá, é um salmo davídico, está falando aqui do sofrimento do justo. É o apelo pelo auxílio divino ao justo. Observe que este salmo tem muito a nos ensinar. Observe que o texto vai nos dizendo aqui no versículo de número 10. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo.
Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Veja, isso aqui é o povo de Deus, Israel, falando de como Deus estava disciplinando o seu povo, entregando o seu povo aos seus inimigos. Veja o verso 13. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Toda essa angústia, toda essa perseguição, essa espada, esse é o contexto do que Paulo está dizendo lá em Romanos. Tudo isso sobreveio ao povo de Deus nesse período histórico que o salmista aqui ensinou. A vergonha, o vexame, o opróbrio, o povo de Deus estava entregue aos seus inimigos. Tudo isso veio sobre o povo de Deus. Quando nós paramos aqui no verso, na parte A do verso 17, tudo isso nos sobreveio. Como nós completaríamos o nosso tempo? Completaríamos assim: isso nos sobrevindo, então, significa que nós não temos nenhum compromisso com Deus. Visto que Ele não tem feito nada por nós, então nós não devemos ter uma fidelidade a Deus. Eu não devo me preocupar em agradá-lo, visto que Ele não tem feito por mim o que eu espero que Ele faça. Custava o quê? Ele me livrar dos meus inimigos? Custava o quê? Ele me livrar das humilhações? Custava o quê? Ele me livrar do vexame? Nós estamos entregues, estamos sendo entregues, estamos sendo trocados por nada. Por que Deus tem feito isso conosco? Então, sabe de uma coisa? Eu vou me rebelar. Eu vou para o São João de Caruaru. O texto diz assim: entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Essa era a posição do povo de Deus diante de toda aquela angústia. E Paulo usa exatamente o versículo 22 aqui, no versículo 36, dizendo: somos entregues à morte todos os dias. Não há uma promessa aos cristãos de que eles não vão sofrer aflições. Não há. Não há essa promessa. Ela não existe nas Escrituras. Pelo contrário, Jesus disse claramente: vocês irão sofrer. No mundo vocês terão sofrimentos, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Entende o que Jesus disse? Eu venci o mundo. Jesus não diz assim: fiquem alegres, vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Que é isso? Levante de manhã, olhe no espelho e diga: sou vencedor. Hoje eu vou sair e vou abrir 20 clientes. Hoje eu vou detonar tudo aqui. Hoje eu vou estudar para passar no concurso. Eu sou um vencedor. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês terão aflições, mas eu venci. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos vencer. Se ele não vencer, ou se ele não vencesse, nós não venceríamos nunca. Pelo fato de ele ter vencido, nós somos vitoriosos. Sobre o pecado, sobre as aflições, sobre as angústias. O povo de Deus sabe que se ele sofre agora, ele tem uma esperança, ele tem uma promessa, tem um lugar, tem um futuro. O povo de Deus sabe que a coisa pode não melhorar no transcurso de 10, 15, 20, 30 anos. Pode piorar, mas sabe que o final da história não é esse. Na verdade, o final da história é o começo da história eterna. É isso que a Escritura vai nos ensinar. Então ele vai para o versículo 37 nos dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Sendo entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, somos mais que vencedores. Mas nós vamos passar por todas essas coisas. Mas nelas nós somos mais do que vencedores.
Veja o verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: não existe nada, nada, nada absolutamente que nos arranque dos braços de Cristo. Não há nenhum pecado que você cometa que arranque você dos braços de Cristo, se você é um salvo. Nada pode fazer isso. E nada pode mudar o amor de Deus por você. Algumas considerações aqui, antes de nós irmos para as aplicações finais. Eu quero considerar com os irmãos algo interessante que está contido aqui no que Paulo, como Paulo trabalha, do capítulo 5 até o capítulo 8, mais especificamente no capítulo 8, que é essa grande catedral do Espírito Santo no Novo Testamento. Paulo faz um trabalho extraordinário de extensão das promessas de Deus feitas a Israel no Antigo Testamento e que agora são estendidas à igreja. Preste atenção nisso. Israel recebeu uma promessa de Deus em Ezequiel 36, que receberia o Espírito Santo. Ezequiel 36, 26 e 27. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 4, nós lemos o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo estende a promessa de Deus a Israel para ser morada do Espírito à igreja gentílica. Nós lemos no capítulo 37 de Ezequiel que Deus faz uma promessa a Israel acerca da ressurreição, no trecho que trata sobre a ressurreição no Vale dos Ossos Secos. Aquela é uma profecia em relação ao povo de Deus, de que Deus visitaria o seu povo com ressurreição. No capítulo 8 de Romanos, versículo 10, nós lemos o seguinte: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A promessa feita a Israel, estendida à igreja. Em Êxodo 4, verso 22, Deus diz que Israel é o seu filho. Deus diz que Israel é o seu filho. No versículo de número 14, nós lemos no capítulo 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós lemos uma outra promessa de Deus, que está em Amós 3, versículo 2, Deus diz que o povo de Israel é o seu povo escolhido. No versículo 29 do capítulo 8, nós lemos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Paulo diz que o povo de Deus, a igreja, os gentios, são escolhidos de Deus. Em Deuteronômio 31, versículo 6, Yahvé promete jamais abandonar o povo de Deus, o seu povo da aliança. Ele faz uma promessa que não abandonará mais o seu povo. E o que é que Deus faz no versículo 38 e 39 do capítulo 8 de Romanos? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus abandonou Israel e agora ele tem um novo povo? E a igreja? Não. Deus tem um povo.
Os gentios foram enxertados na oliveira. Eles foram colocados na oliveira. Deus tem um plano histórico com Israel. E Deus tem colocado a igreja nesse grande Israel. As promessas salvadoras que estão contidas nas Escrituras nunca são apenas para o povo gentílico. São para Israel. E a igreja gentílica está inclusa nisso. O ponto é que Deus tem um povo e que Deus cumpre suas promessas para este povo. Nós vamos ver isso mais claramente a partir do capítulo 9 e também do capítulo 10. Mas permitam-me aqui para as aplicações finais. Meus irmãos, ainda que aflições terríveis nos alcancem nessa lida cristã, a Escritura nos ensina que nada pode nos tirar o que temos de mais precioso nessa caminhada, que é a salvação eterna. Nos lembremos disso. Se nós formos açoitados a tal ponto de perdermos tudo que temos aqui, nós podemos nos agarrar a essa verdade. Cristo eu não perco. Eu posso perder tudo. Se temos de perder família, bens, mulher. Eu posso perder tudo, como disse Lutero, mas Cristo eu não perco. Em tempos de falta, de escassez, de dor, de sofrimento, de humilhação, o Senhor lembra ao seu povo da sua presença bendita e graciosa, que cuida de nós. A sua presença bendita e graciosa cuida de nós. Portanto, olhemos para Cristo. Olhemos para as promessas de Cristo. Olhemos para a salvação em Cristo. Não espere perfeição nos tempos atuais, nem em tempos vindouros, enquanto Jesus não retornar. Espere tempos de angústia para Jacó. É isso que nos sobrevirá. É isso que nos espera nesse mundo. Mas, além disso, a vida eterna. Um clássico escrito no período da Segunda Guerra Mundial, posterior à Segunda Guerra Mundial, chamado Refúgio Secreto. Se você gosta de leituras, leia esse livro, Refúgio Secreto, que conta a história de Corrie ten Boom e sua família. Seu pai era um relojoeiro. Esse livro é uma autobiografia repleta de histórias sobre o amor de Deus por seu povo no período da Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial. Aquela família protegia judeus dos nazistas. Aquela família foi afetada, alcançada pela morte, perderam a vida pelo trabalho subversivo que faziam durante a Segunda Guerra, escondendo esses judeus da perseguição nazista. Corrie e sua irmã Betsy foram presas em 3 campos de concentração. As mulheres sofreram muito nesses campos de concentração. A sua irmã Betsy morreu, Corrie foi liberta do último campo de concentração que elas estavam. Então, ela disse uma frase muito famosa, depois de ter vivido tudo aquilo e ter visto como Deus usou aquela simples família de um relojoeiro para fazer um bem tão grande aos judeus e a cristãos. Ela disse assim: o amor de Deus é mais profundo do que qualquer abismo. Perceba que essa mulher pensa nessa frase quando ela está dentro de um campo de concentração. Era terrível naqueles campos. Há várias histórias, tem um outro livro muito interessante que eu recomendo que você leia, chamado O Pianista. Há muitas histórias de músicos judeus, violinistas, pianistas, e eles tocavam quando tinham instrumentos ao seu alcance, ou cantavam.
ou tentavam se alegrar de alguma forma no Deus de Israel, dentro de campos de concentração. As histórias são das mais bizarras. Antes das grandes câmaras de gás, os judeus eram mortos dentro de pequenas câmaras em caminhões baús. Os motoristas, os soldados, pediram aos seus superiores que aquele tipo de ação parasse, porque eles não aguentavam ouvir os judeus morrendo asfixiados no baú do caminhão. Era possível ver vários corpos amontoados nos campos de concentração, parecendo aqueles grandes lixões. Já visitou um lixão? Já viu aquelas grandes montanhas de lixo? Os corpos eram amontoados daquela forma. Essas irmãs eram cristãs, viram tudo isso. Então, corre e diz o seguinte: o amor de Deus é mais profundo do que qualquer abismo. Olhando para aquele sofrimento do campo de concentração, aquilo é um grande abismo. Aquilo é um grande abismo. Aquele é um capítulo terrível da história da humanidade. Mas ela pôde dizer: o amor de Deus por mim é maior do que a maldade desses homens. E ela disse mais, e a segunda frase é muito constrangedora e mais constrangedora do que a primeira, porque ela diz assim: Deus, o Deus de amor profundo, nos dará amor necessário para que sejamos capazes de perdoar os nossos inimigos. É mais fácil para nós recorrermos a uma oração imprecatória. Deus te destrua, em nome de Jesus. Há ocasiões propícias para a oração imprecatória, mas mais radical do que a oração imprecatória é Jesus dizer assim: ame os seus inimigos, abençoe-os. E ela diz assim: o Deus de amor pode fazer com que nós amemos os nossos inimigos. Com essa história, irmãos, aprendemos a lembrar e confiar no amor de Deus para perseverarmos em fazer o bem. Salvação em Cristo nos é garantida. E não é a salvação em Cristo não está condicionada à nossa obediência. A salvação não tem nada a ver com obediência, viu? Salvação não tem a ver com obediência. Você não obedece para que depois você seja salvo. Salvação tem a ver com graça. Graça, pura graça. Mas uma vez alcançados pela graça, nosso coração será inclinado à obediência. Então, a esse Deus sofredor, que sofre na cruz, no seu Filho, somos chamados também por Ele a sabermos de que nossas aflições nesse tempo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Desfrutemos neste tempo as bênçãos da salvação. Quando estivermos no mais profundo abismo da dor, da angústia, do sofrimento, da perturbação mental, lembremos da frase de nossa irmã: o amor de Deus é mais profundo do que qualquer abismo. O amor de Deus é mais profundo do que o abismo da minha confusão, do que o abismo das minhas ansiedades, do que o abismo do meu pânico. O amor de Deus é mais profundo do que as minhas dúvidas. O amor de Deus é mais profundo do que qualquer abismo. Eu queria chamar aqui Lara e Luiz. Nós vamos cantar novamente aquela música Salvador Maravilhoso. E vamos cantar como uma verdadeira oração ao Senhor. Vamos ficar de pé?
Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, tu pra nos salvar, tu pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Só tu nos podes dar. Ó Senhor, a Ti oramos. Oramos em adoração ao Senhor. Obrigado por Teu amor, Teu favor, pela profundidade, amplitude, altura, largura do Teu amor por nós, como o apóstolo nos ensinou. Obrigado porque o Senhor é perseverante em nos amar. E essa perseverança não tem fim, porque o Senhor ama aqueles que salva. Obrigado porque este amor do Senhor por nós não depende de nós, nem da nossa correspondência, não depende dos nossos atos, das nossas virtudes ou de quem somos. Depende unicamente do Senhor. Mas este amor nos transforma ao nos alcançar. Eu oro ao Senhor por esta congregação, pelos meus irmãos que têm sofrido os mais variados problemas, sofrimentos e dores. Dores familiares, dores traumáticas, dores da solidão, do luto, dores
das ansiedades, preocupações da vida, dores físicas. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo. O Senhor é o Deus que governa nossas dores. Mas nós te oramos para que sejamos sarados aqui, nesse tempo, que sejamos alcançados pela bênção de sermos livres dessas dores. Mas sabemos que mesmo livres de algumas, outras virão. Por isso também oramos, Senhor, pelo dia eterno, em que seremos livres de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as perseguições, de todas as angústias desta vida. Aguardamos o teu retorno, Senhor. Enquanto tu não vens, nós meditamos e rememoramos e consideramos todas estas bênçãos da salvação. O Senhor dispõe a nós. Obrigado por nos ensinar isso. O Senhor poderia nos dar tudo isso, mas sem nos dizer, sem nos informar que temos tudo isso feito por nós. Mas o Senhor colocou isso na sua palavra. Isso está registrado por obra do Espírito Santo, pela pena de Paulo, para que nós sejamos consolados, fortalecidos, confrontados também. Obrigado por tudo isso, Senhor. Abençoa a tua igreja, aqui, esta igreja, os nossos visitantes. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Vamos afirmar a nossa fé.